Pessoal, então aí para a nossa terceira parte da nossa aula de hoje, a gente está falando aí sobre as imobilizações de membros inferiores, né? Então, as imobilizações de membros inferiores são diferentes das imobilizações de membro superior. A gente é bom identificar essa diferença, pessoal, porque a gente vai usar, apesar do material ser o mesmo, praticamente o mesmo, né? O que muda aí são as dimensões das ataduras gessadas que a gente vai utilizar. É importante que você entenda algumas peculiaridades do membro superior e membro inferior. Então, tanto nas orientações do paciente, que tipo de orientação que a gente vai dar, né? Então, isso é muito importante que a gente tenha aí informações para fornecer para os nossos pacientes, né? Então, de membro inferior, as orientações é sempre de evitar colocar os pés no chão por pelo menos 2 dias, tentar deixar o membro inferior elevado para a gente evitar aí os edemas. A gente tem que sempre ter o cuidado de, na hora de realizar a imobilização, evitar fazer uma pressão muito forte na região proximal, porque a gente aí vai restringir o retorno venoso. Então, são informações importantes. Pessoal, esse tipo de tubo gessado, que foi o que a gente parou, né, na aula anterior, na parte anterior, é um tipo de mobilização bem mais tranquilo de se fazer, né? Porém, a gente tem que ter muito cuidado, porque ele é um aparelho que geralmente fica um pouco mais solto, né? Então, por ele ficar um pouco mais solto, pode ser que a gente tenha alguns atritos aí que favoreçam alguns atritos importantes. Por exemplo, lá no tornozelo, no osso do maléolo, se você observar, ele vai terminar exatamente em cima desse osso, né? E esse osso é uma região que a gente tem que colocar uma quantidadezinha maior de algodão. Então, essa quantidade de algodão, para evitar com que o maléolo tenha atrito, é importante a gente ter essa observação, porque se você deixar o aparelho engessado muito solto, ele vai ficar aí deslizando nessa região e pode causar feridas, né? E não é o que a gente quer. Então, a gente geralmente deixa um pouquinho mais apertado mesmo embaixo, e em cima a gente vai deixar um pouquinho mais frouxo, né? Então, isso é uma medida que vai facilitar para que você não tenha problemas futuros aí, tá certo? Então, o modo de confeccionar, né? Posição do paciente, aliás, pessoal, a gente começou a falar, mas vamos repetir. Então, sentado na beira da maca, com o joelho do membro lesionado, vai ficar fletido, né? O flexionado, que a gente chama de semiflexão, de 10 a 15 graus, apoiado na escada, né? Na escadinha, ou com a ajuda, né, de alguém para poder segurar. Como o procedimento é um pouco demorado, pessoal, é aconselhável que a gente não fique solicitando muita ajuda de alguém, porque a manutenção da postura por muito tempo vai gerar cansaço, né? Então, o ideal é ter escadinha, por isso que eu sempre reforço. Já separa todo o material, inclusive a escadinha, para já deixar no jeito para o paciente apoiar o pé ali, para evitar correria na hora de fazer a técnica aí, tá, pessoal? Então, posicionei meu paciente, né? Lembra que a gente tem uma sequência: organizar o material, posicionar o paciente, e aí depois a gente tem os outros passos, né? Posicionei o paciente, vou começar a realizar a minha técnica. Então, como que eu vou realizar essa técnica? Eu vou começar com a malha tubular, da articulação do tornozelo até a raiz da coxa, né? Raiz da coxa, pessoal, a gente na anatomia a gente não usa esse termo, né? Raiz da coxa. É na região bem proximal da coxa, próxima à região inguinal. Sempre lembrando que não vamos colocar o aparelho muito encostado na região inguinal, né? Bem lá em cima, porque a gente pode ter atrito aí. A gente vai colocar bem quase lá próximo da prega glútea, né? E na região anterior, bem próximo da virilha. Então, vou colocar o algodão em toda a extensão, né, do membro, em especial nas saliências. Terceiro, aí eu vou aplicar a atadura engessada
sempre começando de distal para proximal. O que é distal, pessoal? A região mais distante do nosso eixo, ou seja, nós vamos começar, se ela vai até o maléolo, né, na região maleolar, eu vou começar a passar a minha atadura por lá, né, até chegar na região proximal, próxima à minha região da virilha, tá certo, pessoal? Então, como que eu vou fazer? Já realizei aí o procedimento de passar a atadura, aí vou fazer aquele procedimento de passar e alisando, sempre com o uso de uma luva, vou alisando, passei a primeira camada, vou virar aquela ponta que sobrou da malha tubular, vou virá-la e aí eu vou passar a segunda camada de gesso. Pode ser que tenha necessidade de se passar a terceira camada de atadura, tá, pessoal? A terceira camada do gesso. Então, eu vou modelando ali, molhando a minha mão e vou modelando o gesso, né? E aí eu vou sempre ter o cuidado aí de observar se o gesso ele está bem resistente, né? Se ele não tiver muito resistente, eu preciso fazer geralmente uma terceira camada, tá certo? Então, quais tipos de orientação eu vou dar para o meu paciente? Pedir para ele não fazer força para dobrar o joelho, né? Principalmente na hora que a gente estiver realizando a técnica, não molhar o gesso, né? E mexer bastante os dedos dos pés para ajudar na circulação. Essa questão do paciente não mexer o joelho, pessoal, o paciente geralmente faz uma força, porque vai ter uma restrição. Nosso organismo, ele não reage muito bem com contenções, né, ou restrição. Vai gerar um incômodo no nosso sistema nervoso, porque a gente tem aí uma posição que o nosso corpo realizou uma vida inteira, né, que o seu esquema corporal, né, ele organizou para que você dobre o joelho na hora de você caminhar, a gente vai ter uma contenção. Então, geralmente, nosso sistema nervoso, ele não age muito bem com contenções. Então, o paciente vai ter irritabilidade, vai ficar nervoso, né, incomodado, isso é muito comum. Então, isso é até bom a gente explicar geralmente para o paciente, né? Olha, uma vida inteira você ficou aí com o seu membro livre. Agora a gente precisa, para que você tenha uma boa recuperação, seu organismo vai ter que passar por esse processo de restrição. Então nós vamos restringir através de uma imobilização por um curto período de tempo e é preciso que você siga todas as recomendações para que você não tenha problema no futuro. Então, essa orientação para o paciente, você vai sentir um incômodo, uma vontade de dobrar o joelho, mas não faz isso não, evita dobrar o joelho para que você não tenha aí um deslocamento, né, do osso, apesar dele não conseguir, até explicar, ó, isso vai gerar para você uma irritabilidade, você vai ficar um pouco nervoso, mas isso é normal, é uma reação do seu organismo. Então isso é muito importante colocar, pessoal, até para evitar que o paciente tire o gesso. Vocês, no momento que vocês forem trabalhar, vocês vão observar que tem muito paciente que tira o gesso por conta própria em casa, e aí gera uma série de transtornos posteriores, tá? Então, se a gente, tudo que é muito bem explicado, o paciente fica mais tranquilo, tá certo? As indicações, fratura ou luxação da patela, né? Teve uma fratura, lembra da fratura estrelada da patela? Geralmente é uma fratura quando o paciente cai de joelho no chão, com um impacto muito forte, ele faz uma fratura estrelada da patela. A fratura estrelada, pessoal, geralmente ela é cirúrgica, né? Então, o paciente vai colocar ali alguns fios, né, para reposição, para recolocação, e aí a gente tem esse processo aí acontecendo com, né, esse processo cirúrgico. Mas se o médico optar por esse tipo de estabilização que a gente está vendo aí, né, que é o do tubo engessado, a gente vai realizar a técnica, tá certo? Sempre lembrando, pessoal, que não é a gente que faz a indicação de que tipo de gesso, não. O técnico em imobilização ortopédica, ele só segue aquilo que o ortopedista determinou, né?
Então a gente sabe realizar a técnica, porém quem indica é o médico, tá certo? Então, pessoal, nós vamos então daqui a pouquinho falar da nossa quarta técnica aí, que é a tala tipo tubo, que é muito parecido com o processo que a gente explicou, né? Acabou de explicar, porém ele é aquele tipo que a gente chama de transitório. A gente não vai realizar um aparelho engessado total, a gente vai ser um aparelho engessado parcial, e aí ele é utilizado principalmente nas luxações recidivantes da patela, tá certo? Então, pessoal, até daqui a pouquinho para a nossa quarta parte da nossa aula, tá certo? Então, até logo.